Está começando mais um episódio do podcast Roupa Certa e dessa vez a nossa convidada é a Carol. A Carol é da agência Casa Comigo. É uma grande cerimonialista e eu quero logo saber da Carol o que levou ela para esse mundo do cerimonial. Oi, Márcia. Primeiro, é um prazer estar aqui no seu podcast, é uma honra e estou muito animada para a gente conversar, né? Então, para começar, falar sobre o início, né? A história do cerimonial. Eu costumo dizer que, na verdade, o cerimonial me escolheu e não eu que escolhi ele. Vocês vão entender por quê. Porque o Casa Comigo, como empresa, existe há 7 anos. Só que, na verdade, foi um pouquinho ali a partir da pandemia que ela se transformou em assessoria de eventos. Antes, a gente era somente produtora de conteúdo. A ideia do Casa Comigo era um nome diferente também, né? Era Casa Comigo Blog. A ideia era falar sobre conteúdos de casamento. Eu comecei falando sobre o meu casamento, depois eu casei, isso lá para 2017. Aí, 2018, 2019, eu fiquei falando sobre casamento de famoso, blogueiro, tendências, essas coisas. E foi ali na pandemia, mais ou menos, que muitas noivas já começaram a seguir o Casa, né? A gente tinha até grupo no WhatsApp de ficar falando ali sobre as coisas de casamento e muitas delas passaram pelo, infelizmente, remarcação de eventos, né? De casamento, muitas delas. E eu tive a ideia de assessorá-las nesse processo, porque muitas noivas não tinham assessoria, só tinha o cerimonial do dia, né? Só tinha lá uma recepção na casa de festas. Então eu falei, beleza, vou ajudá-las nesse processo de remarcação. Então eu comecei a fazer as assessorias dela online e foram elas mesmas que começaram a falar assim, Carol, não faz sentido você me assessorar durante todo o planejamento e no dia não ser você executando. E aí eu peguei toda a minha expertise já de trabalhar com eventos corporativos, eu já trabalhava com outras cerimonialistas, decoradoras também, e aí eu falei assim, então, quer saber? Já que elas estão pedindo, eu vou me intitular cerimonialista mesmo. Eu sou formada em comunicação social, né, pela UERJ, então eu já sou habilitada a trabalhar com eventos, né, eu estudei para isso, eu trabalhava com eventos corporativos, eu só realmente migrei o tema, né, então eu comecei a trabalhar ali na pandemia com os casamentos, e desde então estamos aí já. E o Casa Comigo tem quantas pessoas hoje trabalhando na equipe? Tá, hoje de forma administrativa, vamos colocar assim, sou eu e mais uma durante a semana, mas nos eventos a gente tem uma equipe aí, eu acho que de 8 a 10 pessoas, né? Não... Depende provavelmente do tamanho da festa. Exatamente, geralmente uma média de 5 pessoas trabalhando por evento, aí eu vou fazendo essa escala, né, rotatividade para todo mundo poder trabalhar. E qual o evento mais emblemático que você fez, assim, em questão de complexidade? Tem alguns, né? Parando pra pensar. Vou falar o primeiro que veio na cabeça, né? Um evento que a gente fez, um casamento diurno. Acho que deve ter uns 2 ou 3 anos, na Tijuca. E tava dando previsão de chuva. E nós, os noivos não conseguiram alugar tenda, né? Pra cobertura. E... não conseguiram, não puderam pagar, enfim, ficou em cima ali da hora. E o casamento era de manhã muito cedo no sábado. Então a gente teve que fazer toda a pré-montagem na sexta-feira. E na sexta-feira chovia. Chovia. Então foi num restaurante, então de uma parte era coberta e a outra não. E como era um casamento, imagina, você pensa assim, um casamento no restaurante é um casamento mais intimista, pequeno e etc. Não. Tinham, 200 pessoas, se eu não me engano. Era um casamento grande, era um casamento com cara de casamento num restaurante. E com chuva. Então, a gente não tinha tempo hábil de manhã para poder agir em nada. Era chegar e casar. Então eu lembro que na época a decoradora tava mega nervosa na sexta-feira, do tipo, meu Deus, será que vai dar tempo, será que não vai dar tempo? Essa chuva, e aí eu entrei na fé, comecei, Senhor, por favor, segura essa chuva, e etc. E graças a Deus, assim, Deus segurou. Na cerimônia, ali no início, não choveu. Aí depois, na recepção, ficou aquele chuvisco... Não, a cerimônia foi na igreja anexa, ao lado, mas tinha que fazer todo o translado dos convidados e algumas mesas iam ficar expostas, né, ao ar livre. Então foi bem complexo por conta da chuva, da falta de infraestrutura que a gente tinha e do tempo, porque quando o casamento é muito cedo, a gente não tem aquele período que a gente teria de manhã, de tarde para resolver qualquer coisa. Não tem, é chegar e casar. E foi o caso deles, mas deu certo, no final deu certo.
Que bom. E com relação à escolha de fornecedores, como é que funciona o cerimonial? Se vocês ajudam na escolha de todos os fornecedores, como é que funciona toda essa logística? Tá. Hoje, vou falar da minha empresa, né, dentro do Casa. Existem alguns serviços e a gente atua de formas diferentes, obviamente, de acordo com os serviços. Mas existe um especial que é a assessoria completa, em que o casal, a partir do momento que ele resolve se casar, ele tem a data, ele tem o sonho, tem um orçamento ali, ele já pode contratar. E aí ele contrata e a gente tem um início imediato, ou seja, a gente ajuda durante todo o processo do casamento, todo inclusive o dia. E aí vem a parte dos fornecedores, né? E eu tenho uma característica de entender quem é o casal primeiro. Então, a minha primeira reunião eu vou entender a história, quais são os gostos deles, não só a questão de orçamento, né, de encaixar ali, mas quem são eles, o que eles estão pensando para o casamento deles. E a partir dessa reunião eu já consigo mapear o estilo de casamento que a gente vai ter. E aí dentro do estilo de casamento que a gente vai ter, é óbvio que eu também vejo com eles a questão de orçamento, o investimento que eles têm para poder investir ali no evento deles. E aí sim que a gente começa com as indicações. É óbvio que eu sempre falo para eles que pode ser colaborativo, então eles não precisam esperar só de mim todas as indicações, eles podem, devem pesquisar, né, fornecedores que eles gostam, mas eu sempre peço para passar por nós, pra gente dar uma olhada, porque a gente tem experiência, né, a gente sabe com quem é legal de trabalhar, quem não é legal, quem entrega, quem não entrega, e mesmo se a gente não souber porque não teve oportunidade, né, a gente procura saber. E aí eu indico esses fornecedores, geralmente de acordo dentro desses parâmetros, né? Gosto e orçamento. E aí eu também tento sempre fazer 3 indicações, equilibrar ali em um orçamento mais baixo, um mediano, um fornecedor mais premium, para que eles também possam ter esse comparativo e consigam fazer a escolha mais assertiva ali. Certo. Agora, na opinião da Carol, qual o fornecedor mais importante? Aquele primeiro para onde o orçamento vai, o orçamento principal. O orçamentinho apertado, investe em quê? Assessoria. Não é puxando a sardinha. Eu já fui noiva, já casei, já passei por todo esse processo de fazer festa. Eu investi em festa, fiz festão. E por que eu tô falando isso? Como uma visão de noiva, tá? Não como uma visão de assessora. Porque o assessor, ele é como se fosse o maestro daquela orquestra. Vamos fazer essa analogia. A gente pode ter vários músicos e eles podem ser maravilhosos. Mas se a gente não tiver ali uma partitura e alguém comandando do que eles têm que fazer, eles podem ser excelentes, mas vai ficar aquele ruído, ninguém vai saber pra onde. Pode ser maravilhosa, mas vai chegar na hora errada. Exatamente, entendeu? É a mesma coisa no casamento. A gente pode ter excelente fotógrafo, excelente roupas, excelente comida, excelente tudo. Mas se a gente não tiver alguém fazendo ali aquela conexão entre eles, de momento, da situação certa de intervir, etc., não vai andar. Então, é óbvio, a gente ajuda, pegando um gancho da pergunta anterior, a gente ajuda nessas escolhas, isso é fundamental, isso ajuda, mas é mais do que só isso, né? É pensar no dia. No dia eu preciso de alguém que olhe por mim, já que eu vou estar ali curtindo meu casamento, Então, pra mim, a assessoria não é gasto, é investimento. E você falando da parte de orquestrar tudo, vamos trazer aqui para o universo das roupas. Sim. Orquestrar a paleta de cores. Como é que a cerimonialista age nessa questão? Porque a gente vê que chegam mães perdidas aqui, madrinhas, aqueles casamentos que não tem a cerimonialista e que não sabe o que vai usar, eu não sei se isso pode, se isso não pode. Como é que você age nessa questão? Tá. É muito legal quando a gente começa o processo desde o início, porque a gente consegue intervir nisso, né? E, por exemplo, a escolha de tanto a paleta de cor do casamento quanto dos padrinhos, madrinhas, etc., é uma tomada de decisão feita
com bastante antecedência. Então, a gente está falando ali de um prazo ideal de 8 a 9 meses antes do casamento, né? E aí, quando os noivos, né, eles estão nessa etapa, o que a gente gosta de pensar? A dinâmica dele, se ele vai ser um casamento diurno, se vai ser um casamento noturno, vespertino e etc. E eu gosto de perguntar principalmente às noivas, né, que acabam tendo um quê ali, o que elas não querem de jeito nenhum. Não é o que gosta, é o que não quer. Eu não quero madrinhas com brilho. Eu não quero, sei lá, vestido midi, etc. Beleza, não quer. Então é importante a gente deixar claro isso na comunicação. Que é quando? Quando a gente vai convidar os nossos padrinhos para serem padrinhos e madrinhas. Então hoje em dia muitas noivas fazem aquele manual, né, de padrinho e madrinha, e eu friso para elas, coloca ali principalmente o que não faz sentido. Então, eu vou deixar as cores soltas, a cartela solta, mas eu não quero brilho, eu não quero decote, eu quero que seja longo. Então, fala isso, porque o óbvio precisa ser dito. Na sua cabeça pode fazer sentido, mas para a cabeça daquelas madrinhas, não. Então, a gente ajuda nessa montagem desse manual dos padrinhos, eles divulgam e depois a gente vai monitorando para ver se as madrinhas, as mães, né, estão escolhendo de acordo com aquele padrão, né? E orquestrado tudo pode? Eu te pergunto isso porque madrinhas de preto, mães com cores iguais, as duas mães, avós de cores iguais, tudo depende do gosto da noiva. Sim. E tudo é permitido? Vou falar da minha opinião. Pra mim, sim. Tá? Eu concordo com você. Pra mim, sim. O combinado não sai caro, né? Então, se quer botar as mães iguais, a avó igual, madrinha tudo no mesmo tom e etc., cara, é o seu casamento, faz da maneira que você quiser. Eu sou muito assim, eu brinco até com os meus noivos, né? Eu posso emitir a minha opinião, mas você vai pegar a minha opinião, você vai rasgar e vai jogar fora se não fizer sentido pra você. O que faz sentido pra você? É isso? Então a gente vai seguir nessa linha. Então, pra mim, tudo que é combinado é isso, sabe? Não tem... eu acho que casamento é muito sentimento. Você... Às vezes as coisas têm um sentido. Tem um porquê, né? Gosta muito, se conheceram e ele estava usando, um exemplo, um tom de camisa azul, e aí quer colocar os padrinhos naquele tom. Se tudo tiver um significado, eu acho que é válido. Eu também... eu acho que você pode usar o coração e o gosto mesmo, pessoal. É o seu dia, é o seu casamento. Não é o nosso, né? Não é o nosso. Então, existem protocolos, né? Mas ficar seguindo o protocolo, isso não pode, isso aquilo não pode, eu acho que tem que deixar fluir. Eu acho que o meu papel como assessora, Márcia, é orientar quais são os protocolos. Olha, geralmente, exemplo, que nem é um protocolo, mas assim, as madrinhas estão de verde, e a gente vai casar num fim de tarde, qual roupa a gente pode botar para padrinho? Sei lá, pode botar um cinza clarinho e etc. Isso é o que costumam fazer. O que fica mais harmônico. Mas se você quiser botar os padrinhos todos de verde, o casamento é seu, você vai fazer o que você quiser, entendeu? Eu tive um casal de noivos que a ideia foi muito engraçada, a Amanda e Diogo. Ela queria um casamento bem estilo americano, sabe? E aí ela tava com a ideia no início da assessoria de colocar todos os convidados, inclusive de branco. Todo mundo. Ela, padrinho, madrinha, etc. E ao longo do processo, a festa do branco, exatamente. Porque ela tinha visto uma referência lá fora disso. E aí, ao longo do processo de assessoria, a gente foi pegando as referências que toda hora ela trazia e via que talvez fosse ser complicado fazer dessa maneira. Então, o que a gente fez? Ela falou assim, Carol, mas eu quero então padronizar e botar, tipo, um vestido, se eu não me engano, era dourado ou champanhe pras madrinhas, isso. E aí ela foi, deu o tecido e etc, fez todo o modelo igualzinho pras madrinhas, da maneira que ela queria, e no final das contas deu certo, sabe? Mas a primeira ideia dela era todo mundo de branco. Eu não fui vetar, eu não falei, não faz isso. Só que a gente viu que funcionalmente poderia ser um pouco complicado de acordo com o que com o todo, né? Vamos colocar assim. Destaque, por exemplo. Pois é. Ela não ia conseguir escolher o modelo de cada madrinha. Não ia conseguir. Ia mais que ela. Exatamente. Mas pra mim é isso. Eu acho que o combinado não sai caro e
pensando em eu como madrinha, como eu já fui algumas vezes, é importante a gente respeitar ali o desejo dos noivos, né? Às vezes a gente passa por algumas situações com algumas noivas de madrinha, sei lá, não quer brilho, vai lá, madrinha, taca aquele brilho. Não quer um vestido, sei lá, sem decote, vai lá com a fenda no meio da igreja católica, com a fenda, assim. Então a gente tem umas dificuldades assim também, as noivas passam por isso. Agora, falando ainda desse universo de roupas, o que está em alta? Eu sei que tudo pode, a gente acabou de frisar isso, né? Depende do gosto da noiva. Mas o que tem de referência hoje? Você que está aí no dia a dia, no mercado. Eu estou aqui, né, na parte interna, alugando vestidos, comprando, mostrando. Mas o que você traz lá de fora? O que mais está sendo usado hoje? Hoje, pelo que eu percebo dos eventos que eu tenho feito, é aquela premissa do menos é mais, sabe? Eu tenho visto muitos vestidos de noiva, madrinhas, com menos brilho, menos decote, aqueles cortes mais retos, né? Mais minimalistas, tecidos mais acetinados, alfaiataria e etc. Então eu tenho visto isso pensando mais em noiva, né? As minhas noivas, num modo geral, se eu parar para pensar agora, elas estão pensando menos em rendas e mais alfaiataria, em tecidos mais lisos. E madrinhas também. Eu vejo que são poucas que investem, por exemplo, num brilho, mas sim numa estrutura de vestido legal, entendeu? E não necessariamente um vestido brilhoso. Embora tenha, obviamente, né? Mas eu acredito que tenha andado mais por essa linha. Mas se é lá de fora, se é uma referência, confesso que eu não sei. Mas o que eu tenho visto na prática é isso acontecendo. E noivos? As cores mais usadas ultimamente por noivos? Noivos? Então, dos meus noivos, 880. Ou vão pro claro, né? Off-white, um begezinho claro, ou já estão mais pro escuro mesmo. Ano passado, se eu não me engano, ano retrasado, eu fiz mais noivos naquela pegada azul, sabe? Um azul caneta, um pouco mais fechado, mas não tão quase marinho, mas não marinho, sabe? Naquele meio termo entre o caneta e o marinho. Fiz muito noivo de azul. Hoje eu tô muito no noivo de um grafite, né? Pensando no mais escuro, num grafite, num chumbo, não num preto. Num preto é mais difícil, assim. Ou então... Pra noivo ainda usa bastante. São poucos que eu tenho feito. Poucos, por exemplo, essa semana o Diogo usou o smoking, entendeu? Mas são, sei lá, é muito específico. O noivo que usa smoking, ele quer smoking, entendeu? Ele busca o smoking, não há um terno de casamento, não é. Agora, é isso, ou é um chumbo, um grafite, ou então um bege claro, eu fiz um branco, né? Daminhas. Ainda é o daminha mais... Daminha ainda é. Redondinho, mais pomposo. Ainda é o padrão branquinho. Noiva combinando, não tem mais isso. Não tem mais isso pra dama, mas eu tenho visto algumas noivas minhas querendo pegar, por exemplo, o pajem pra combinar com a mesma roupa do noivo. Exatamente. Que era algo sendo usado no passado. Exatamente. Agora, da minha, não. Da minha... Assim que eu lembre, das minhas noivas, nenhuma fez um vestido similar à da noiva, não. Mas de pajem, sim. Inclusive, no casamento do mês passado, a gente teve o pajem igualzinho o noivo. A gente teve. E o que você viu ultimamente de mais engraçado, assim? De plaquinha, ideias mais criativas? Nossa, lembro, ó, esse ano eu tive a daminha da aliança de 4 patas, era uma cachorrinha levando as alianças. Isso tá em alta. Isso foi diferente. Eu tenho feito alguns casamentos, por exemplo, com padrinhos e madrinhas entrando de forma individual e não como um casal. Bem americanizado. Bem americanizado. Algumas madrinhas com um buquê de rosas ou com uma rosa só. Eu fiz agora recentemente também. Os meus noivos, de uma forma geral, eles não são muito noivos de plaquinha para criança, não. Pegando a sua pergunta, a maioria acha meio cafona, sabe, de botar plaquinha. Então, quando bota assim, sei lá, um pergaminho escrito um versículo, sabe? Um buquê tão lindo
marshmallow colorido. Já fiz Buquezinho pouco, das mas daminhas. já Eu achei tão fiz. lindinho. É gostoso, né? Que depois elas ficam doidas pra comer. Uma dica muito legal, falando sobre o buquezinho de marshmallow, né? É que as noivas façam outro buquezinho pequenininho, meio pra aquelas crianças que não vão dá entrar. briga. Pra não dar briga. Porque se tiver um só, a criança vai comer, ela não vai querer dividir, eu já vi. Então sempre falar, compra umas balas a mais, porque a gente dá pro pajem, a gente dá pra dama, né? Que não tá usando ali o buquezinho. Mas no meu caso, assim, de uma forma geral, meus noivos acabam sendo um pouco mais clássicos, então não são muito mais de usar plaquinhas, buquezinhos. Acabam remetendo a coisas mais clássicas, mais atemporais, tipo a florista, jogando pétala, né? Aliança. E tem noivo hoje em dia, né, que às vezes não quer nem criança mais participando do cortejo. A avó que Bota leva. a avó, exatamente, não bota criança. Entendi. E já tendo criança, os vestidos de daminha geralmente são mais pomposos, né? Alguns pinicam, as crianças, eu vejo aqui que elas reclamam muito, porque não é algo confortável. Você dá sempre a dica para a mãe levar uma roupinha extra? Como é que funciona? Sim, e uma coisa que a gente faz também em relação a crianças é sempre tirar foto com elas primeiro de tudo. Pra que elas se liberem o quanto antes e se precisar tirar a roupinha pra botar outra roupa, fique mais à vontade. Então, é ideal, né? É interessante que os seus pais levem uma outra roupa, mas a gente sempre faz isso. Acabou a cerimônia, já vamos adiantar as fotos com as crianças, porque elas vão querer correr, elas vão querer comer o marshmallow, elas vão querer trocar de roupa, porque pinica, né? Às vezes mesmo, então a gente faz isso sim. Agora, pegando um gancho de roupa, eu tava pensando aqui, né? Agora eu vou trocar o papel aqui. Vou entrevistar. E você entrevista? Chega muita roupa, não só de daminha, mas de adulto mesmo, danificada, assim, depois das festas? Chega. Olha, Muita não. De uma margem de 70, 80 vestidos que saem na semana, 1, 2. Mas acontece. o que é o pior, assim? Às vezes vem aquele foguinho, é um inferno. Sparkles. Aquele foguinho, ele chamusca os vestidos, então, mas a gente tem pedido para tomarem cuidado, então ultimamente não tem acontecido. Legal. Mas às vezes cigarro no chão, a bainha do vestido arrasta, então quando a moça que faz a lavagem começa a tirar, né, os ajustes, muitas vezes ela chama a gente e fala, olha, esse veio queimado. E aí, assim, o que eu digo para as pessoas que alugam, a gente é muito tranquilo em relação a isso. A gente só cobra quando realmente perde o vestido. Quando é algo lá sutil perto da bainha, que tem um reparo, dá para cortar, deixar um pouquinho menor, o vestido deixa de ser original, mas a gente ainda consegue recuperar de alguma forma, a gente não cobra o que está em contrato e fica tudo certo. Agora, tem às vezes casos irreversíveis, um vestido que vem com muito fio puxado, eu falo muito que é bom observar a pulseira. Verdade. Às vezes a amiga está com uma roupa toda de paetê e o seu vestido é um tecido delicado. O abraça, o dança, pode danificar. Então, assim, é uma roupa alugada, tem que ter um certo cuidado. Bolsa, sapatinho de criança. Teve um caso aqui que uma mãe ficou ninando a criança. E aí ela veio, quando ela veio entregar, ela foi super honesta. Ela chegou, Márcia, olha, eu estava ninando minha filha, não imaginei que a fivelinha do sapatinho ia fazer isso. O vestido veio todo danificado. Nossa. E aí a gente dá um jeito, a gente coloca, né, um valor lá em contrato, mas nunca chega a cobrar aquilo, sempre faz um acordo. Porque a gente entende que é um acidente, que a loja não pode ficar com o prejuízo, mas que a cliente também não tem que ter aquele prejuízo todo, né? Porque não foi algo esperado. Sim. Então. Agora, é bastante comum nas festas, Márcia, a gente vê as madrinhas amarrando o vestido pra curtir a pista de dança. Viralizou até uns vídeos recentemente de cerimônia elástico. Eu fiz um vídeo desse. Ótimo. Eu fiz um vídeo, já tem quase 2 anos, mostrando esse elástico. Legal. Que é super legal, né? Legal. Que evita sujeira, porque os vestidos voltam também muito sujos. As pessoas bebem um pouquinho e aí vão pro banheiro, aí tira a sandália, fica de havaianas, e aí arrasta. Às vezes está arrastando, dançando, outra pessoa pisa na barra, a pessoa vai caminhar, pode rasgar. Sandália de salto muito fino entra no tule do vestido. A gente tem um vídeo aqui no nosso Instagram falando sobre os cuidados, né? Sobre o que evitar esse tipo de sandália de salto muito fino. Então tem todo um cuidado aí que tem que ter.
porque é uma peça alugada, né? Você não quer ter um problema depois. Sim. É isso. Então você é a favor Super a favor do elástico. Legal. Se não tiver elástico, uma xuxinha de cabelo resolve, mas o elástico fica bem bacana. Dependendo do modelo do vestido, fica bem bonito. Fica legal, interessante. Eu ainda não tenho elástico na minha mala, não. Assim, mas pode mas ter. É algo que eu tenho refletido, assim. Acho interessante. Vou aproveitar aqui para falar sobre um serviço. Vou até te indicar aqui o nosso serviço extra que a Roupa Certa está lançando agora. Legal. Que é o Roupa Certa Resolve. A gente está com um pacote onde as noivas podem contratar e a nossa costureira fica de prontidão na festa com um standzinho para resolver os problemas. Então ela leva linha, agulha, cola para um sapato que descola, não necessariamente da nossa loja. Todas, né, um vestido pessoal de alguém, enfim. Porque sempre acontece essas eventualidades. Legal. Né? Então, em breve a gente vai estar divulgando aí o nosso serviço, Legal. mas já tá valendo. Já fica aí, já anota aí, já né? Fica a dica. Já fica a dica. Roupa Certa Resolve, tá? Um serviço que vai funcionar lá na sua festa. Ai, que legal. Agora, Carol, falando sobre esses contratempos, você está preparada para esses contratempos? Você leva na sua malinha? Levo. O kit? Nossa mala, eu brinco, né? Às vezes em viagem, pessoal, eu falo assim, meu Deus, que saudade da minha mala de cerimonial, porque tem de tudo. E todo evento, olha, eu já trabalho há 7 anos com casamento. Todo evento, eu falo pra minha equipe, anota isso daí pra gente comprar, pra gente ter, porque realmente acontecem os imprevistos. Então a gente tem desde agulhas, linhas, tesouras, né, linhas de cores diferentes, espessuras diferentes, tudo, taça, fita, taça, espátula, porque às vezes... pro brinde, às vezes a pessoa não lembrou. Não lembrou, exatamente. Fita pra segurar carpete, fita de atenção, tem um monte de coisa na mala. Extensão. Adaptador de tomada, carregador de telefone, carregador de iPhone. Gente. Carregador por indução, tudo. Esses dias, olha que engraçado, né? Eu sempre andava com um par de meia. Sempre. Falei assim, um dia eu vou precisar de um par de meia. Aí eu tirei, porque eu nunca precisava. Eu falei, vou lavar. E vou, né, depois botar. Cor da meia. Preta. Tinha botado preto. E aí, recentemente, no casamento do mês passado, a noiva, ela casou de salto e pra pista ela foi botar um tênis. Aí tô vendo a mãe dela procurando, cadê a meia? Não tinha meia. E você não tinha mais a meia. E a meia não tava na mala, porque eu tinha tirado pra lavar. Eu fui e tirei minha meia. Eu tava de tênis, tirei minha meia pra ela botar, ela botou. Aí, recentemente, a gente se encontrou, ela me devolveu a meia, nem precisava, né? Mas eu falei assim, cara, quando que a gente ia pensar que uma meia ia precisar de uma meia? E é exatamente isso. Então, a gente acaba tentando pensar à frente, do tipo, o que pode acontecer nesse casamento, nesse evento aqui, que talvez eu precise? E problemas em vestidos? Vestidos, sim, a gente tem... São poucos, tá? São poucos. O que acontece muito? Zíper é um problema. Mas por incrível que pareça, eu não pego tanto problema com zíper. Eu pego mais, tipo, fenda muito aberta. Aí a madrinha, ela começa a ficar um pouco desconfortável. Aí, dá um pontinho aqui só pra poder fechar. Peito também. Peito. Isso eu pego mais. Zíper eu quase não tenho tido problema, pelo menos não tem chegado. E noiva, raramente também eu tenho problema com vestido de noiva, né? Noiva acaba que os nossos auxílios é mais pra suspender a cauda depois, aí dá um pontinho, alguma coisa assim. Mas é mais fenda, por incrível que pareça. Zíper não. Carol, a gente sempre fala aqui muito, né, sobre a roupa da mãe, sobre a roupa das madrinhas, dos noivos, mas a gente quase não fala de convidados. Né? Uma dúvida, assim, convidado pode ir preto, né, não tá no altar, eu acho que eu sempre vou de preto em casamento, quando sou convidada. Mas sempre vem aquela dúvida, chegou o convite, no convite lá tem uma cor, sei lá, tá terracota, as flores lá, ou então tá em verde, em azul, isso reflete de repente na cor dos padrinhos, das madrinhas, que eu devo evitar, ou eu devo ir com essa cor? De repente a pessoa fica meio perdida quando recebe o convite. E também alguns convites que vêm com a opção de traje, esporte fino, passeio completo, qual a diferença de um para o outro? Tá, vamos lá. Eu sempre falo que é muito importante a gente investir numa identidade visual do casamento e num convite de casamento. Existem até as polêmicas, né? Faz o convite impresso ou não. Porque o convite é o primeiro contato que o seu convidado vai ter com o estilo do seu casamento.
E se você conseguir fazer isso de forma física, é até palpável mesmo. Então eu vou pegar ali um convite, o estilo de papel, o tamanho do envelope, a forma de fechamento dele, vai me dizer como que é o seu evento ou não. Aquele convite muito pomposo, é chiquérrimo. Você não vai esperar um casamento num sítio rústico com um lacre de cera e um papel, sei lá, acetinado. Não vai esperar. Então é importante a gente se atentar ao formato do convite, sobre as cores, né, que você falou. Se tiver um azul ali no convite, eu devo ir de azul? Eu não devo ir de azul? O que eu, Carol, pessoa, né, eu costumo olhar e achar. Se tá ali um azul naquele convite, possivelmente a base da decoração vai ser azul. Então, possivelmente, madrinhas vão usar cores azul ou cores complementares. E aí, pra vocês saberem um pouquinho mais sobre cores complementares, enfim, é só vocês pesquisarem aí, círculo cromático. Aí tem lá cores análogas, cores complementares, são cores que ornam de uma forma geral. Então, o que eu vou tentar fazer enquanto convidada? Fugir disso. Fugir do azul, fugir do um verde, que é uma cor ali complementar. Eu vou tentar usar e abusar e com preto, né? E tentar abusar de outras cores, assim. É o que eu falo isso pros meus noivos também. Eu sei que nem todo mundo tem essa percepção, eu sei que pra mim é mais fácil, porque eu trabalho com isso, né? Mas pra vocês, né, que estão ouvindo a gente, é importante. Olhou um convite? Tenta fugir, de regra, tenta fugir daquelas cores ali, porque possivelmente ou a decoração ou aquelas pessoas chaves ali do cortejo vão estar com aquelas roupas, né? E alguns noivos colocam um estilo de traje ali para os convidados. Confesso que os meus noivos não têm optado tanto por isso, acaba que virou meio mais muito em festa de formatura. Formatura é mais. Bastante. Isso. Casamento eu não, sei lá, eu acho que desse último ano 1 ou 2 convites colocaram, e é porque acaba sendo meio que o convencional, aquele bom senso do que é roupa de casamento ou não, sabe? Então, é isso. O esporte fino você vai acabar usando Desculpa. Nada, saúde. Você vai acabar usando vestidos mais longos, mas não tão estruturados quanto um passeio completo, né? Não é tanto terno, gravata, essas coisas. Então, é bom. Eu acho que assim, se você tiver intimidade com o noivo de perguntar qual é o estilo, legal. Muitos noivos, sabe o que eles têm feito? Colocado no site de casamento, ao invés de no convite, entendeu? No site de casamento ali onde vai contar a história, etc. Eles acabam colocando lá, esporte fino, passeio completo, ou então aquelas coisas que nem a gente fez pra madrinha, coisas que não funcionam. Não vai de branco, não vai de preto, não vai de isso, daquilo outro. Alguns noivos realmente têm colocado no site. No convite eu não acho tanto não, mas de uma forma geral, vejam um convite do casamento, se baseiem nele. Mas agora, cheguei no casamento, não consegui me atentar a isso. As madrinhas estão todas de rosa pink e eu fui de pink. Isso acontece. Eu vou me sentir envergonhada, porque assim, eu não tenho como adivinhar. Eu acho que tem que sustentar no carão. No carão, entendeu? Exato. E entrar na brincadeira. Não, se a cerimonialista... Não me convidou pra ser, mas eu sou. Eu sou, exatamente. Se a cerimonialista chamar, achou que confundiu, fala, não, sabe? Brinca e acontece. Eu fiz um casamento esses dias que tinham 2 convidadas com a mesma roupa, a mesma estampa. 2 convidadas. De estampa, que difícil, né? Difícil. E aí elas se olharam assim, elas riram e continuaram e seguiram. Mas acontece, né? Eu acho que é sustentar no carão e fazer a fina. Essa questão de roupa igual. Aqui na loja a gente tenta, a gente tem uma relação, né, de eventos. A gente coloca o evento de cada pessoa e aí a gente bate, esse evento aqui já aconteceu uma vez, as meninas alugarem para o mesmo evento, 2 vestidos iguais, de cores diferentes, e a gente ligou para a segunda pessoa que alugou, avisou, e aí elas entraram em contato lá com a noiva, descobriram quem eram e toparam ir assim mesmo. Mas a gente toma cuidado mesmo para evitar. A gente sempre fala assim, da nossa loja não acontecerá. Mas pode acontecer de uma outra loja, um modelo comum, parecido, e aluga, né? Exatamente, parecido ou até mesmo igual. Então a gente não consegue ter esse controle no geral, né? Mas na nossa loja sim. Agora,
pegando um gancho do que você falou, chega muita noiva com um grupo de madrinhas aqui, querendo o mesmo modelo de vestido mesmo? Acontece. E aí? A gente não tem o mesmo modelo, né? Teve muito o multiformas, né? Que agora pararam de usar, né? Acho que cansou. Cansou, Mas usavam-se muito, a gente fez várias noivas de multiformas iguais, mas modelos de vestido todas iguais a gente não faz, porque para a loja em si, de aluguel, depois ficar com 10 vestidos iguais não compensa. Não compensa, Sim. exato. Então a gente até fala assim, ó, a gente consegue o mesmo tecido, de modelos diferentes. Legal. A mesma tonalidade, mas o mesmo modelo não. O mesmo modelo não. Aí eu sugiro que ela compre tecido e peça para alguma costureira fazer, porque para ficar totalmente igual, e é complicado isso, eu até falo para as noivas, nem todas as madrinhas têm o mesmo biotipo. Então o modelo que vai ficar bem numa 36 não vai ficar numa 52. Então tem que tomar esse cuidado. Agora, eu ia te fazer uma pergunta em relação a isso. As noivas que chegam com as madrinhas aqui, elas ainda estão priorizando mais tons, cores iguais. Cores iguais. Cores iguais, né? Do que cores iguais. diferentes. E às vezes elas vêm com um papelzinho ou com um pedacinho de tecido e quer aquela tonalidade. E a gente explica. Essa tonalidade somente nesse mesmo tecido. É uma coisa porque que eu falo se você comprar um cetim, um musseline, uma renda, vai mudar o tom. Muda o tom. Então eu falo, não cria problema. Abre uma palheta, um leque de cores, que vai desse tom até esse tom e deixa elas um pouquinho mais livres. Porque a madrinha já está gastando, ela já está investindo ali numa maquiagem, no cabelo, na roupa, no presente. E aí ela faz de tudo para agradar a noiva e vai se sentindo mal, às vezes, só para poder chegar no consenso do que a noiva quer. Tem que ter um equilíbrio, né? Tem que ter um equilíbrio. Eu penso dessa forma. Uma coisa que eu falo para as minhas noivas é o seguinte: se vocês forem chatas, criteriosas, com tom, é melhor que faça o vestido. Dá o tecido para as madrinhas, todo mundo vai fazer com aquele tecido. Agora, não dá, porque a gente esperar que todas estejam no mesmo tom com tecidos diferentes. Isso é muito difícil. Então, pra elas abrirem a mente, né, na hora de pensar nas madrinhas, do tipo, abstrai, melhor que coloque tons diferentes dentro de uma mesma cor, né, porque senão vai se frustrar. A gente já teve noiva aqui escolhendo brinco, assim, vestido verde do tom tal, brincos, acessórios totalmente prata, sandália prata, elas colocavam toda. Sério? Sim, já aconteceu. E pra mãe de noiva e noivo, o que é mais comum sair aqui? O básico, tipo, azul marinho, uma cor de mãe. Azul marinho é mãe. O casamento de dia, às vezes um azul claro, um verde claro, um Tiffany, mãe. Muitas mães hoje estão procurando também fúcsia, terracota. Então depende muito do evento, se é de dia, se é de noite. Elas se preocupam também muito com o terno do noivo. A mãe que vai entrar junto, ela se preocupa com o tom, se ele está de azul. Eu não posso ir de azul porque ele vai usar azul. Aí a gente até fala, olha, mas um tom de azul próximo vai ficar muito bonito. Uma mãe de azul claro com ele de azul escuro vai ornar. Eu acho que eu sou muito, meu gosto pessoal, de ornar, de orquestrar. Né? Todo, né? Um todo. Porque você vai pensar numa foto única, né? Isso, um todo. Também. As duas mães em tons próximos. Eu não gosto de uma mãe de verde-limão e a outra de pink. Eu acho que grita muito na foto, eu acho que tudo ornando. Eu vi um casamento na internet, que eu sempre comento, que a noiva colocou como critério preto para todos. Eu já fui num casamento assim. E ela somente de branco. Ficou lindíssimo, lindíssimo. Eu já fui assim num casamento que todas as madrinhas de preto. Todas, na igreja. Não, então esse que eu vi não eram só as madrinhas, eram todos os convidados, eram todos de preto, era black. Estou topando, se alguém quiser. Fica lindíssimo. Vocês iam ficar infiltradas lá, porque a Carol usa preto também. O meu uniforme é preto atualmente, realmente. Talvez se teve alguma noiva, algum pedido assim super inusitado. Faço depois, lembrei da bolsinha, porque vamos aí. Agora a gente está nesse universo de falar de... Não, que universo o quê? Vai, pode ir, né? E bolsa, Carol? Porque elas alugam vestido e querem combinar com bolsa, a gente sugere, a gente tem aqui locação de bolsa, mas vamos lá, são 10 madrinhas, 5 chegaram com bolsa e querem entrar com a bolsa, e as outras 5 não alugaram bolsa e não tem bolsa. Como é que faz?
Pra ficar orquestrado. Então, eu gosto muito de perguntar aos noivos, antes, na nossa reunião final ali de definição de roteiro, o que eles querem, né? E eu pergunto, bolsa é opcional ou não? Bolsa é obrigatório ou não? Beleza. Se nem todo mundo tiver com bolsa, as que estão com bolsa entram de bolsa ou não? Então, até esse detalhe, você pensa assim, cara, é um detalhe. Eu pergunto porque eu sei que eu tenho noivas criteriosas que depois vão olhar uma foto, uma filmagem, vão ver que umas estão de bolsa, outras não, e gostariam de... E não pensou. Aí depois vai falar assim, a cerimonialista nem me alertou. Então, eu primeiro pergunto a elas o que funciona na cabeça delas e executo no dia. Então, por exemplo, se todo mundo... Bolsa não é opcional, é obrigatório, então todo mundo tem que estar de bolsa. 2, bolsa é opcional. Então, se é opcional, como é que a gente vai fazer pra entrada? Quem não tiver de boa, de boa, Carol. 3, eu tive uma noiva agora, tem 2 sábados, que ela falou, eu não queria ninguém entrando de bolsa. Pode ir de bolsa, mas eu não quero ninguém entrando de bolsa. Então a gente falou pras madrinhas pra tirarem as bolsas, elas entenderam super e entraram sem. Então eu gosto até desse detalhezinho, saber o que a noiva imagina. Principalmente se tiver serviço de filmagem, né, que é uma coisa que não dá pra editar tanto, né, do que fora. Você, Carol, acha bonito ou feio a bolsa? Eu costumo dizer, olha eu querendo, eu costumo dizer que a bolsa é para segurar a vergonha. Porque eu, Márcia, entrando, eu não sei onde pôr a outra mão. Uma mão você dá pro par e a outra fica meio sem ter o que fazer. Pra mim, a bolsa, ela faz parte do conjunto ali. Então, pra mim, eu entraria de bolsa. Então a gente combina aqui. A não ser que fosse, que nem eu tava falando, casamentos de estilos diferentes, né? Muitos casais hoje optando entrar sozinho. Ou com buquezinho, eu já entrei com buquê. Então, aí tudo bem, mas tem alguma coisa pra colocar ali na mão, né? Na mão, alguma coisa. Porque fica meio sem dar tchauzinho da Miss, né? Exatamente, nem todo mundo é cara de pau que nem eu, né? Então eu sem bolsa, com bolsa, eu entraria, tá tudo certo. Mas tem gente que fica realmente envergonhada, não sabe o que fazer, então é melhor que esteja com bolsa sim. E eu prefiro a bolsa segurando a bolsa do que aquelas bolsas sim, segurando, super. Sabe? Não, cordinha, cordinha, mas eu tenho, às vezes, mães e madrinhas que querem entrar com a de cordinha. Não, cordinha não, gente. Cordinha deixa pra depois na festa, pendura Isso, a pra bolsa ser como bolsa. Isso, pra ser como bolsa. Não como um acessório ali de entrar. E falando em bolsa, as pessoas ainda estão naquela vibe de prata, dourado ou não? Aqui a gente tenta tirar esse prata e dourado de todas as formas. A gente faz vários vídeos, a Deca aqui, que é minha editora, sempre tá... A gente tá fazendo sempre vídeo mostrando combinação de cores para poder liberar essa questão do prata e dourado. Mas ainda tem. Tem gente mais clássica que chega e fala, ai, meu sapato é dourado, eu preciso da bolsa dourada. Eu falo, não, esquece a sandália, coloca uma bolsa, você tá de vestido verde, bota uma bolsa pink. Nossa, não. Tem, Nossa, fica lindíssimo. Fica lindíssimo. Fica lindíssimo. Eu fui madrinha, depois eu vou te mostrar aqui no off, se eu tiver a foto ainda, com um vestido daqui em 2019, algo desse tipo. Que o meu vestido era azul marinho e a bolsa foi uma bolsa laranja. Fica lindo azul marinho com laranja. Ficou lindo. Terracota, hoje a gente está indicando muito usar a bolsa marinho. Fica lindo. Legal. Tirando um pouquinho do verde, porque tava assim, terracota com verde. Aí virou padrão. Terracota, verde. Terracota, verde. Então a gente está colocando agora o azul marinho, que fica lindíssimo. Legal, mais uma vez, é só usar o círculo ali cromático e fazer as analogias que funciona. É alguma coisa, às vezes, disruptivo, né, na nossa cabeça. Na minha cabeça, na época, era azul marinho com laranja, mas quando você olha, cara, fica bem legal. Orna bem. Carol, e quando contratar a cerimonialista? Só para grandes eventos, ou fazer uma festa de casamento, né, para 100 pessoas, ou uma coisinha, uma reunião menor, vou casar no cartório, vou fazer só uma reuniãozinha depois. Cabe contratar uma cerimonialista? Para mim cabe, tá? Para mim o cerimonial, ele tem que entrar em todo e qualquer tipo de evento, no menorzinho ao mais megalomaníaco. Porque exatamente por aquilo que a gente conversou antes de ser o maestro ali do evento, por mais simples que seja, vou casar na igreja e depois eu vou pro restaurante. Precisa ter alguém para ver se a decoração do restaurante tá acontecendo, se o bolo foi recebido, se os doces foram recebidos, se o bem casado foi recebido, as fotos que você vai querer fazer para você poder fazer as fotos ali na mesa de doces, comer no seu restaurante, né? Cortar o bolo. Jogar buquê. Então, assim, você precisa, vou casar na igreja, depois eu vou pro restaurante. Eu preciso desses protocolos todos? Não precisa, mas eu sei que
por mais simples que seja, seria ideal que você tivesse. Eu vou pegar um exemplo agora pessoal. Sábado agora não tive evento e minha cunhada fez o aniversário dela. Ela fez o quê? Uma feijoada com banda de pagode, etc. E aí eu cheguei como convidada, normal. E aí a banda de pagode atrasou 1h30. Precisava de cerimonialista, seria muito interessante se tivesse, né? Mas é exatamente por isso. Aí, o que aconteceu? O meu irmão, que é o namorado dela, ficou naquela função de cadê a banda de pagode? E cadê a feijoada? Não sei o quê. É aí que entra o cerimonialista. Olha, meu marido devia estar te ouvindo. Rodrigo, se você estiver ouvindo a Carol, você contrata ela para as próximas festas das crianças. Pode contratar. A gente resolve fazer aniversário dos filhos. Em casa. E é sempre ele, no prédio da minha sogra, no salão de festa. E aí contrata, né, os profissionais que vão trabalhar. E ele inventa de cozinhar. Aí, assim, da última festa, o chopp ficou sem extensão para ligar o chopp. Aí o chopp acabou no meio da festa e não tinha quem ir resolver. Aí o gás... A fritadeira, o gás estava fraquinho, a batata não ficava pronta. E no meio da festa, a gente não tem uma foto da família inteira. Porque ele só foi tomar banho na metade da festa. Ele estava lá todo mal vestido, resolvendo problemas. Por isso que precisa de assessor. A gente fez um infantil esse ano que a mãe no final falou assim, nossa, eu nem sabia que eu precisava de uma cerimonialista. Sim. Porque eu consegui curtir a festa do meu filho, eu consegui comer, né? Porque geralmente quando a gente é anfitrião, a gente não tá comendo, não tá bebendo. Nossa, que bom que vocês chegaram pra me ajudar. Porque, óbvio, tem todo esse pré, né, da montagem do evento, mas tem o durante. É isso. É a fritadeira que não tá funcionando, a banda de pagode que precisa chegar, a mãe que não tá comendo, né? E num casamento, por exemplo, a gente faz tudo isso. A gente garante que o noivo come. E são muitos fornecedores no casamento. Muitos, é muita gente. A gente vai ter um casamento sábado agora, que a gente tava precisando ver alimentação de staff com o pessoal do buffet. Aí eu fiz um levantamento o casamento é para 150 pessoas. Eu fiz um levantamento de quantas pessoas vão estar atuando na hora ali do evento. São cerca de 40 profissionais. Uau! Né? Se você for parar pra pensar, é quase 1/3 da quantidade de convidados. É a quantidade de profissionais que vão estar atuando. Isso que eu tô falando naquele momento ali, nas 6 horas de evento. Fora os profissionais de antes e o de depois. A galera, isso sem tirar... A galera que vai limpar depois, a galera que preparou a decoração antes. Exatamente. Essa minha contagem de 40 profissionais é tirando... Sem contar garçom, sem contar a pessoa que vai servir. Quem tá estacionando o carro. Não, contando eles. Mas tirando o pessoal da cozinha, porque é o buffet, então o buffet já vai alimentar o próprio pessoal da cozinha. A gente tava pensando em questão de alimentação. Mas se eu for botar aí garçom, vamos... Com certeza para mais de 50, 60 pessoas para o evento acontecer naquele momento ali. Mas antes tem o florista, os auxiliares, a pessoa da decoração, o pessoal do doce que bota o doce, que entrega. Então, assim, para um evento de 150 pessoas, com certeza mais 100 pessoas trabalharam para acontecer. Uau! É muita gente. É muita gente. Por isso bom, né? Porque é muito emprego. Gera emprego, exatamente. Por isso que as pessoas falam assim, tudo para casamento é caro. É porque olha o que tem por trás, né? A gente não consegue... Não tem essa dimensão. Não tem, as pessoas não têm essa dimensão. Tem muita coisa por trás pra poder acontecer. Se você for parar pra pensar, casamento, a gente sempre espera que seja único, né? A gente tá falando de um sonho, a gente não tá indo resolver um problema. A gente tá falando de algo feliz, um momento importante, né? Pra ser celebrado. Então, é interessantíssimo que haja 0 falhas, né? Ou se houverem falhas, que elas sejam facilmente contornadas a ponto de não estragar aquele tipo de evento, né? Porque é um dia único, é marcante. Assim como o nascimento de um filho, a compra de uma casa, é importante, né? O casamento. Então, por isso que tem toda essa seriedade, todo esse peso, esse investimento, é grande. A gente fez pegando o gancho dos eventos. Será que restaurante vai ser cerimonial? Eu fiz um evento no restaurante recentemente que só era um restaurante, mas a carcaça do evento era um casamento. Então tinha banda, tinha DJ, tinha e o restaurante buquê, foi fechado só pra isso. Exatamente. Ele tinha infraestrutura pra isso, né? E aí a gente entrou num dilema de alimentação do staff, né? Porque o pessoal do restaurante achou que, por ser... E o casamento era pra 50 pessoas só.
Então ele achou que por ser um casamento pequenininho... Não ia ter staff, praticamente. Não ia ter quase ninguém trabalhando. Só que na hora do vamos ver ali, contando a banda, o DJ, a equipe de cerimonial, foto, filme, davam, sei lá, cerca de 15 pessoas para um casamento de 50. Então, na proporção deles, era uma proporção muito alta para um casamento de 50 convidados. Só que era a proporção real ali. Então, a gente deu um jeito lá, todo mundo se alimentou e etc. Mas é isso, é muita gente envolvida, é um peso, é uma responsabilidade, porque é um dia único, né? Agora eu vou fazer uma brincadeira com a Carol. É um bate-rebate aqui, como se fosse o casamento da Carol. Tá. Você tá idealizando seu casamento. Oh, meu Deus. É bom que a gente pega umas dicas, né, no gosto dela. Vamos lá. Uma cor. Marsala. Uma comida. Bolinha de queijo. Penteado. Um coque. Vestido. Clássico, minimalista. Clássico atemporal. Bolo bem casado. Bolo. De dia ou de noite? Dia. Joga ou não o buquê? Joga. Corta ou não a gravata? Corta. Gente, então com isso a gente pegou aqui algumas dicas da Carol e já dá pra montar um casamento sem cerimonialista. Não façam isso. Precisa sim da cerimonialista, é o maior investimento do seu casamento, porque com ela, com a Carol ou com a cerimonialista que você contratar, você consegue economizar nos fornecedores, porque eles já estão ali com as dicas, já sabem quem vai indicar, quem não vai, o que é necessário, o que não é, porque de repente você vai contratar coisa que não vai nem ser necessária. Exatamente. Né? Então, fica a dica aí, contrate uma cerimonialista, curta a sua festa. Carol, muito obrigada. Obrigada a foi um você, prazer. Márcia. O prazer foi meu, foi muito gostoso o nosso bate-papo aqui e estou sempre disponível o que você precisar. E Agência Casa Comigo. Isso, @ Agência Casa Comigo em todas as redes sociais. É só Show. seguir. Segue a Carol. Obrigada. Beijo. Até o nosso próximo podcast.